bombeiros militares do estado do Amazonas. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vim aqui rapidamente comentar com vocês sobre a Lei Delegada número 89 de 2007. Lembrando que eu tenho uma lista de questões, somente as QS. Meus alunos me conhecem, QS significa questões sonhadas. Detalhe, as questões são elaboradas todas por mim, Ctrl+C e Ctrl+V mental para sua prova, para você que vai ser futuro bombeiro militar do estado do Amazonas. Você tem interesse nessa lista de questões? São questões com gabarito, tá? Basta você ter essas questões com gabarito do lado e com a lei do lado, só para você ali exercitar o que você já sabe. Quem tiver interesse, me chama no meu WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Olha só, para você ter uma ideia sobre essa lei delegada, tá? É interessante você observar logo no artigo 1º, na minha opinião, na minha humilde opinião, o artigo 1º é forte para cair na sua prova, pelo menos numa das alternativas. Por quê? Porque ele traz muitas informações importantes. Primeiro, que o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas, tá? Força Pública Estadual, olha esse segredo tão pequeno de nós dois, considerada a força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Cuidado, hein? Cuidado que se a banca colocar, né, força auxiliar e reserva da Aeronáutica, da Marinha, ou mesmo englobar aí Forças Armadas, não, veja bem, é bem claro essa lei delegada, em que diz que o bombeiro militar do estado do Amazonas é o que? É força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, tá? Marque ainda no artigo 1º a palavra instituição permanente. Professor, o que significa instituição permanente? Passará os céus e a terra, mas o bombeiro do estado do Amazonas não há de passar. Essa é a ideia, vai permanecer. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, mas o Corpo de Bombeiro do Amazonas é uma instituição o quê? Permanente. Não vai existir um dia um governador falar, não, vou extinguir aí o bombeiro militar. Epa, isso não. É uma instituição permanente. Olha só, coloque QS na base, como é organizado aí o bombeiro do Amazonas. Macete, onde é que se armazena as informações de um computador, professor? Um computador, as informações ficam armazenadas no HD. Pronto, olha o macete, HD. Grave no HD da sua memória. O que, professor? A base de vocês aí como militares, bombeiros do estado do Amazonas. O que é HD? Vão ser organizados na hierarquia e no que? E na disciplina, tá bom? Então essas informações já são informações importantes e recorrentes e fortes para cair na sua prova. Lembrando que eu tenho uma lista de questões, em PDF, você me chama no WhatsApp e aí eu já passo pelo próprio WhatsApp, você paga um valor, lógico, e aí você vai ter essas questões, detalhe, todas as questões elaboradas por mim. Quem me conhece sabe, as questões sonhadas estarão por lá. Basta me chamar no meu WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Lembrando que nós estamos aqui com o patrocínio do site Valnei Oliveira. Site Valnei Oliveira, você que vai estar para concurso e outros concursos também, vá no meu site, valneioliveira.com.br, e lá você vai adquirir materiais para o seu concurso, tá? Olha só, uma outra informação muito importante ainda está no artigo 2º dessa lei delegada. Por quê? Olha só, interessante. O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas é órgão competente, marca essa parte, da administração direta. Olha, o examinador, ele vai querer colocar uma alternativa dizendo, o Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amazonas faz parte da administração indireta. Errado, errado. Quando eu falo administração indireta, não vai cair para vocês, mas é o quê? São as fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Só que o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas não é integrante da administração indireta, é integrante da administração direta. Não vai cair para vocês, mas a administração direta é o quê? Município, União, Distrito Federal e Estado. No caso, aqui componente aí do estado do Amazonas, tá? E uma outra coisa muito importante que a banca pode querer mexer. O Corpo de Bombeiro Militar vai querer te enganar, né? Presta serviço também para o Judiciário, então também é do Poder Judiciário. Não, não, não. O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, tá? Ele faz parte da administração direta de qual poder?
do poder executivo. Anote aí, professor, mas eu vejo às vezes aí prestando serviço para o tribunal, aí o bombeiro, né, prestando serviço ali, às vezes até para a Casa Legislativa do Amazonas e tal, no caso aí, no caso a Assembleia Legislativa, não importa. O bombeiro, o corpo de bombeiro, ele é do poder executivo. Do poder o quê? Executivo. Muito bem. Integrando o sistema de segurança pública do Estado do Amazonas. Então ele é integrante, o corpo de bombeiro do Amazonas, do sistema público do Estado do Amazonas. Ei, questão sonhada nesse artigo 2º. Eu sonhei, quando eu sonho cai, que o examinador vai dizer que o corpo de bombeiro militar do Estado do Amazonas está vinculado ao governo do Estado. Errado. Errado. Anote aí essa palavra, hein? Ele vai querer trocar essa palavra subordinação por vinculação. Então, veja bem. O corpo de bombeiro do Amazonas não está vinculado ao governo do Estado. Está o quê? Subordinado. Anote aí. A subordinação. O corpo de bombeiro do Amazonas está subordinado a quem, professor? Subordinado ao governo do Amazonas, tá? E vincular. Agora sim, olha só. E agora sim, com vinculação para fins operacionais a que? A Secretaria de Estado da Segurança Pública, tá? E tem como finalidade, vamos já ver isso aí. Então, mais uma vez, para não perder a questão, lembrando que eu tenho uma lista de questões elaboradas por mim, com o gabarito, tá? Você vai ter as questões ali, lógico, você já está aí, a prova é agora, né? Sábado, salvo engano, sábado agora. Então você já tem aí as informações importantes na sua cabeça aí sobre essa lei delegada. Então o que você vai fazer? Vai imprimir esse material, vai esconder o gabarito e vai tentar resolver como se fosse na hora da prova. E aí depois você vai conferir no gabarito com a lei do lado, verificar aí, detalhe, todas as questões são inéditas, elaboradas por mim, tá? E você tem interesse, me chama no WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. 89, né, 919-8230-9873. Isso, vamos lá. Olha só, o artigo 2º, presta atenção. O artigo 2º, inclusive é uma questão que eu elaborei. Uma situação muito interessante de examinador quando ele vai elaborar provas é o quê? Quando ele vê um artigo que possui ali 5 incisos, tá? Dá logo vontade dele fazer uma questão, tá? Por quê, professor? Porque ele tem vontade ali de pegar esses 5 incisos, marque a incorreta, e numa desses incisos ele vai e altera. E o que traz o artigo 2º, os incisos do artigo 2º? Ele fala assim, ó, as finalidades. Quais são as finalidades do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas? Aí diz o inciso 1, atuação na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade, ou seja, da integridade e do socorro das pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade. Não tenha dúvida, na verdade, o bombeiro militar, né, em todos os estados do Amazonas diferentes, são os heróis da sociedade. São aqueles que, quando estamos diante de uma situação que vai ferir a integridade, ou mesmo em que o cidadão, as pessoas estão ali em socorro, seja por calamidade, seja por infortúnio, quem é que vai lá dar a sua vida pela vida daquela pessoa? É o bombeiro militar, tá? Então, essa é uma das finalidades. Além disso, no inciso 2 fala, exercício da atividade de polícia administrativa, marque, polícia administrativa para prevenção e combate a incêndio. Tá? Isso aí é uma coisa lógica, tá? Polícia administrativa para prevenção e combate a incêndio. Como assim, professor? Na verdade, você já deve ter estudado sobre isso. Existem basicamente 2 polícias, a polícia administrativa e a polícia judiciária, né? E aí, quando fala em polícia judiciária, a gente pensa logo como regra, a polícia civil e a polícia federal. Essas são as polícias judiciárias que auxiliam o poder judiciário, em regra, hein? Em regra, que eu vou já trazer uma exceção para vocês. E falou em polícia administrativa o resto. Bombeiro militar, polícia militar, regra geral, são polícias administrativas, né? Polícia rodoviária federal, polícia federal, são polícias administrativas. Só que nós temos que entender, e já a gente vai ver, que aqui, nesta lei delegada, diz que, por vezes,
O Corpo de Bombeiro Militar atua também como polícia judiciária, não como regra. Não como regra, mas como exceção. Mas nós estamos atentos à lei delegada, a lei delegada fala isso, vamos ver lá na frente sobre isso. Professor, como assim? O senhor acabou de falar que a polícia judiciária, em regra, é a Polícia Civil Federal. Sim, mas veja bem, a própria Constituição diz que quando estivermos diante de crimes militares, olha só, hein? Quando estivermos diante de crimes militares, mais uma vez, quando estivermos diante de crimes militares, aí o Corpo de Bombeiro Militar vai atuar como Polícia Judiciária Militar, tá bom? Também a Polícia Militar do Amazonas e as Polícias Militares do Brasil atuam também, assim como o Corpo de Bombeiro, não em regra, de forma de exceção, diante de crimes militares, atua como Polícia Judiciária Militar, tá? Mas voltando aqui para a finalidade, no inciso 2 do artigo 2º, exercícios, atividade de polícia administrativa para quê? Para a prevenção e combate de incêndio, polícia administrativa, hein? Administrativa. Bem como para o controle de edificações, seus projetos, visando a observância de requisitos técnicos como incêndio e outros riscos, tá? Então, por exemplo, Deus o livre guarde, está tocando fogo na casa de um cidadão, tá? Na casa do cidadão. Só que para apagar o fogo na casa do cidadão é importante que, por exemplo, o bombeiro entre pelas casas do lado. E não tem ninguém nas casas do lado. E aí, professor, o bombeiro vai entrar? Pode entrar? Não vai ser invasão do domicílio? Não, porque estará exercendo o seu papel de polícia administrativa. E a própria Constituição diz, inclusive, quem vai estudar o direito constitucional, também sou professor de constitucional, né, tem ali um termo chamado requisição administrativa. O que é requisição administrativa, professor? É quando o Estado ele precisa utilizar do bem do particular e mesmo sem a sua anuência, mesmo sem a sua concordância, o Estado pode fazer uso desse bem particular. Então, nesse exemplo que eu citei para vocês aí, que está tocando fogo a casa do cidadão e que de repente o bombeiro precisa entrar pelas casas do lado, mesmo que não tenha moradores na casa do lado, o bombeiro vai entrar, ele vai exercer o seu papel de polícia administrativa e vai entrar, vai fazer o que a Constituição permite, a chamada requisição administrativa. Ele vai fazer o uso daquela propriedade porque o grande objetivo é apagar aquele incêndio. E a própria Constituição diz que se houver dano ulterior, ou seja, se houver dano posterior, aí o Estado vai ter que arcar com esses danos aí que, por exemplo, ocasionou para esses vizinhos. Por exemplo, para entrar naquela casa, o bombeiro teve que arrebentar as portas do vizinho, teve que arrebentar os portões e tal, portões caros e tudo. Então, nesse contexto, se houve dano, né, depois o Estado vai ter que ressarcir esse dano. Dano posterior, detalhe, só vai ressarcir se houver dano posterior. A Constituição chama dano ulterior, tá bom? Perfeito. Olha só, ainda no artigo 2º estamos vendo o quê? As finalidades do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Eu lhe convido para receber uma dica, na verdade uma lista de questões que eu elaborei. Ontem pela madrugada eu elaborei, sonhei, né? Tem ali uma lista de questões, você compra comigo, chama no WhatsApp 919-8230-9873. Repetindo, 919-8230-9873, você vai ter lá a lista de questões com gabarito no final. Não olhe para o gabarito, pegue a lista de questões, faça a impressão dela, faça as questões e no final você confere com o gabarito. E aí, meu amigo, é Ctrl+C e Ctrl+V mental. Vamos para o artigo 2º, inciso 3, ainda tratando sobre finalidades. Ainda a finalidade do Corpo de Bombeiro do Amazonas, a proteção, a busca e o salvamento de pessoas e de bens. QS nesse inciso 3. Por quê? Porque eu sonhei, quando eu sonho cai, que o examinador vai colocar assim, entre as finalidades do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas está a proteção e salvamento somente de pessoas. Lá vai uma dica importante para você. Palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado no dia da sua prova. Isso nas matérias jurídicas, constitucional, né? Aqui nessa lei complementar e nas demais matérias jurídicas. Por exemplo, somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. Escute lá, hein? Não estou falando 100%, estou falando quanto? 99% de chance de estar errado, tá? Então, se a banca colocar uma das finalidades do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas é a proteção em busca e salvamento somente de pessoas, não, de pessoas e também de bens, tá bom?
Inciso 4 diz atuação no socorro médico de emergência pré-hospitalar, tá? Então, em regra, o atendimento médico do socorro médico de emergência pré-hospitalar também é competência do Corpo de Bombeiro Militar. E, por fim, entre outras, lógico, aqui é só um rol exemplificativo, proteção e salvamento aquáticos. Proteção e salvamento aquáticos, tá? E olha só, artigo 3º, lembra que eu falei para vocês agorinha, que regra geral, o bombeiro militar do Amazonas é polícia administrativa, mas também excepcionalmente atua como polícia judiciária quando estamos diante de crime militar. Quando estamos diante de crime militar dentro do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, aí vai surgir o que? A polícia judiciária militar. A polícia judiciária militar vai ter a investigação, a sindicância, se for o caso, a instauração de inquérito policial militar. Por quê, professor? Quando estivermos diante de crime militar, o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas também atuará como polícia judiciária. Então, olha o que diz o artigo 3º. Para o cumprimento do disposto do artigo anterior, ou seja, para que aconteça o que nós falamos aí das finalidades preconizadas no artigo 2º, tá? Sem prejuízo de outras ações e atividades. Então verifique logo que vai ser colocado aqui um rol, uma lista não taxativa de funções, mas sim um rol ou uma lista exemplificativa. Tá? Por isso que ele coloca assim, ó, mais uma vez, para o cumprimento do disposto do artigo anterior, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas em normas legais e regulamentares. Então, de repente, o examinador pode colocar o artigo 3º, né, da lei delegada 89 de 2007, ele trouxe um rol, trouxe uma lista taxativa, de que, no caso aí, uma lista taxativa para exercício das funções do bombeiro militar. Errado. O artigo 3º, né, ele traz uma lista exemplificativa, um rol exemplificativo. Por quê, professor? Porque justamente na cabeça do artigo 3º, no caput, diz: e atividades em normas, diz assim, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas em normas legais e regulamentares. Olha só, os membros do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, tá? No exercício de suas funções, tem o poder, QS, questão sonhada, coloque QS, marque aí, tem o poder de polícia administrativa e polícia judiciária, marque essa parte no âmbito militar, polícia judiciária no âmbito militar. É aquilo que eu falei para vocês, regra geral, polícia judiciária, você pensa a polícia civil ou a polícia federal. Essa é a regra geral quando nós pensamos aí em polícia judiciária, polícia civil ou polícia federal, cada um no âmbito da sua atuação. Agora, entretanto, voltando aqui para justamente a Lei Delegada 89 de 2007, o que ela diz de forma muito inteligente? Que os membros, né, mais uma vez, artigo 3º, que o exercício, né, de suas funções tem o poder de quê, professor? De polícia administrativa e polícia judiciária no âmbito do quê? No âmbito militar. Então, ocorreu um crime, professor, ocorreu um crime e esse crime é um crime militar. Opa! Ocorreu um crime ali no âmbito do Corpo de Bombeiro Militar e esse crime é militar? É, professor? Opa! O que vai acontecer? Surge ali os parâmetros do decreto-lei. Não vai cair para vocês 1002 de 69, que trata do quê, professor? Que trata do Código de Processo Penal Militar. Vai ter um inquérito policial militar, que é negócio todo. Por quê, professor? Porque estamos diante de um crime militar. E aí, quando estamos diante de crime militar, surge a Polícia Judiciária Militar. Então, uma das questões que eu acredito pode cair na prova é a banca dizer: a polícia, no caso do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, atua somente como polícia administrativa. Errado. Ela atua sim como polícia administrativa, mas em caso também excepcional, ou seja, diante de crime militar, ela atua como polícia judiciária no âmbito militar.
lhe convido para receber a lista de questões que eu elaborei sobre esta Lei Delegada 89 de 2007. Questões sonhadas, eu mesmo, professor Valnei Oliveira, quem me conhece sabe, elaborei aí as QS para você, futuro aí policial militar, no caso, bombeiro militar do estado do Amazonas. Vamos lá. Qualquer coisa me chame no meu WhatsApp, 919-8230-9873, 919-8230-9873. Eu peço a você que quando pegar o material não passe para ninguém. Por quê, professor? Seja ético, seja ético. Ah, professor, mas eu gosto muito das pessoas, eu vou passar para todas as pessoas, para todos os grupos de WhatsApp que eu conheço. Então você gosta tanto que deixa eles passarem e você não vai passar. Ah, professor, mas poxa, eu tenho que amar os outros. Sim, mas você tem que saber guerrear, tem que saber lutar. Eu até permito o seguinte, quando você for aprovado e classificado, se você não passar para ninguém, claro, depois você pode passar para quem quiser. Sabe por quê? Porque você tem que ser ético. Você tem que ser ético, até com o nosso trabalho. A gente fez aquele material ali, passei madrugada fazendo, para você, para sua aprovação e classificação. Se você passar para outros, você não está sendo ético nem comigo, nem com você, nem com os demais que vão adquirir esse projeto, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Mais uma vez, ainda no artigo 3º, tá? No exercício de suas funções, tá? Os membros do Corpo de Bombeiro do Estado do Amazonas têm o poder de polícia administrativa e judiciária no âmbito militar, especialmente, mais uma vez, está dando náuseas, hein? Esse artigo 3º não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. E tem inciso 1, na atuação preventiva, perfeito, de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção de pessoas, mais uma vez, hein? Não é somente proteção de pessoas, ó, proteção de pessoas, de bens públicos e privados, cuidado também. Bombeiro não tá para proteger só bem público, ele também tá para proteger bem público e bem privado, tá? Incluindo a proteção de locais, o transporte, o manuseio e operação de produtos perigosos. Tudo isso aí é uma também do caso aí das funções, né, do poder do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, tá? É uma de suas funções. Além disto, o inciso 2 fala na promoção e no desenvolvimento de pesquisas científicas. Professor, o Corpo de Bombeiro atua em pesquisa científica? Sim, olha só. Promoção vai promover e desenvolver pesquisa científica em seu campo de atuação funcional e ações educativas de prevenção de incêndio. A melhor forma que tem para tratar qualquer situação, pessoal, na verdade é a prevenção. Na verdade, a prevenção é mais importante do que o tratamento, né? Então, realmente o Corpo de Bombeiro tem também, dentro desse contexto, de acordo com o artigo 3º, uma de suas funções, fazer a promoção e o desenvolvimento de quê? De pesquisas científicas, lógico, no seu campo de atuação funcional, dentro da sua atuação funcional, e ações educativas de prevenção de incêndio. Que mais, professor? Socorro de urgência, pânico coletivo e proteção ao meio ambiente, bem como ações de proteção e promoção de bem-estar da coletividade e dos direitos e garantias de liberdade do cidadão. Então perceba que o Corpo de Bombeiro, ele não atua só aí depois do problema, ele tem a função também, ele tem aqui dentro desse contexto, aqui a função de atuar na promoção e no desenvolvimento antes de acontecer o incêndio, para proteção de incêndio, para socorro de urgência, pânico coletivo, né? Proteção ao meio ambiente e também promoção e proteção relacionado ao bem-estar da coletividade, direitos, garantias e liberdade do cidadão, tá bom? Olha só, ainda o inciso 3, mais uma vez, esse rol é exemplificativo, tá? Também ele tem aqui dentro desse contexto a função de que na manutenção de intercâmbio sobre assuntos de interesse e atribuição com órgãos congêneres, semelhantes e outras unidades de outras unidades da federação. Então, o Corpo de Bombeiro do Estado do Amazonas não é um órgão fechado. Não é um órgão fechado, não. Ele tem, sim, que manter intercâmbios, né, sobre assuntos de interesse de suas atribuições com outros órgãos congêneres, com a mesma função, né, de outras unidades da federação, de outros estados, por exemplo, tá? E o inciso 4 diz:
no atendimento à convocação do governo federal nas seguintes situações. Ei, coloque QS, é muito importante, hein, professor? O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, ele vai atender a convocação do governo federal? Sim. Mais uma vez, rol exemplificativo. Em que situações a linha A fala? No caso de guerra externa. Não falamos anteriormente que o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas ele é reserva do Exército Brasileiro? Falamos sim. Falamos anteriormente que o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas é reserva. Reserva do quê, professor? É reserva aí do Exército Brasileiro. Então, por esta razão, ainda no inciso 4 do artigo 3º diz que uma das funções do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas é no atendimento à convocação do governo federal, a linha A no caso de guerra externa, ou também na prevenção de grave perturbação da ordem pública, subordinando-se, olha só, ao comando militar da área para o emprego em suas atribuições de bombeiro militar, devidamente autorizado pelo governo do estado do Amazonas. Olha, presta atenção, perceba que excepcionalmente, não é regra, o governo federal, ele pode convocar o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Em quais situações, professor? Em situação, por exemplo, de guerra externa e em situação também na prevenção de perturbação da ordem pública. Aí, preste atenção, para que o Corpo de Bombeiro Militar seja, no caso aí, convocado, houve primeiro a autorização do governo do estado do Amazonas, pode ver no finalzinho, houve a autorização do governo militar do Amazonas, né, do governo do estado do Amazonas, melhor, tá? Mas o Corpo de Bombeiro Militar, naquele momento, vai ficar subordinado a quem? Não é vinculado, hein? É subordinado a quem? Ao Comando Militar da área para emprego em suas atribuições específicas de bombeiro militar, tá bom? A linha B diz, ainda do inciso 4, tá? Em caso de emprego fora do território do Estado, compondo a Força Nacional da Segurança Pública. É muito importante isso. É possível também o governo federal convocar membros aí, no caso militares do Corpo de Bombeiro do Amazonas, justamente para fazer parte do quê? Da Força Nacional de Segurança Pública. E, lógico, podendo atuar aí fora do estado do Amazonas, ou para atuar em atividade de bombeiro militar, subordinando-se ao Ministério da Justiça. Então, perceba que quando se trata de quê, professor? De convocação pelo governo federal, tá? Regra geral vai sair, lembra que em regra, vocês, membros aí do Corpo de Bombeiro do Amazonas, são subordinados ao governo do estado do Amazonas. Mas a partir do momento que você é convocado pelo governo federal, né, logicamente com autorização aí do governo estadual, né, no caso do Amazonas, você, por exemplo, em caso de guerra externa ou em caso de prevenção a grave perturbação de ordem pública, você já vai ficar subordinado ao comando militar daquela região, tá? E também é possível aí dentro desse contexto, tá? Aí, dentro desse contexto, é possível também ser convocado para fazer parte da Força Nacional da Segurança Pública, tá bom? Muito bem, ainda continuando, vamos analisar no tema na fiscalização. Professor, também é função do Corpo de Bombeiro Militar fiscalização? Com certeza. Vamos analisar o inciso, no caso aqui o inciso que trata sobre a fiscalização 5. A linha A diz: das empresas especializadas em produção e comercialização de produtos destinados a, marque aí, prevenção de desastres e sinistros, tá? E a segurança contra incêndio e pânico em edificação, particularmente quanto à recarga de extintores de incêndio. Cuidado, que o examinador vai querer colocar esse artigo 3º, inciso 5, a linha A, e no final ele vai querer colocar principalmente ou exclusivamente quanto à recarga de extintor de incêndio. Não é exclusivamente, é particularmente, tá? A linha B, ainda tratando a fiscalização, diz que vai fiscalizar o armazenamento, a estocagem,
o transporte de carga e produtos perigosos no estado do Amazonas. Então, falou em produtos perigosos, armazenamento de produto perigoso, estocagem de produto perigoso, falou em transporte de carga e produtos, na verdade, cargas e produtos perigosos, tá? No estado do Amazonas, bem como na atividade que represente risco potencial, desastres e sinistros. Ei, preste atenção. É bem claro aqui que esse armazenamento, essa estocagem e esse transporte de cargas e produtos perigosos é no estado do Amazonas. A banca vai falar tanto dentro como fora do estado do Amazonas. Claro que não, é no estado do Amazonas, tá? Muito bem, ainda é competência do Corpo de Bombeiro, como função do Corpo de Bombeiro Militar, no caso aí do estado do Amazonas, na fiscalização, né, nas instalações e medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações residenciais multifamiliares, comerciais, industriais, serviço em geral, inclusive nos conjuntos residenciais, condomínio fechado, loteamento urbano, quanto das construção, reforma, ampliação e mudança de ocupação. Então, mesmo em condomínio fechado, tá? Quando se tratar das instalações e medidas de segurança contra incêndio e pânico, também o bombeiro vai atuar na fiscalização. A linha D, nas instalações e medidas de segurança contra incêndio de veículos automotores. E a linha E, na instalação e medida de segurança contra incêndio e acidentes estruturais temporários. Mais uma vez, lhe convido. Adquira ali a lista de questões sonhadas que eu mesmo elaborei sobre essa lei delegada 89/2007 para você, futuro membro aí do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Se tem interesse, me chama no WhatsApp 919-8230-9873, repetindo 919-8230-9873. Você me chama no WhatsApp, eu passo o Pix, você faz o pagamento de imediato, já mando para você. É uma lista de questões em PDF com o gabarito ao final. Você vai pegar essas questões, vai imprimir, ou então no próprio celular mesmo, ou no computador, analisar, tentar fazer o gabarito e conferir no final, e depois você pega a lei e vai verificar lá, são as questões sonhadas, tá bom? Muito bem. Tá chato esse vídeo, né? Tá longo demais, né? Então a gente vai parar. A direção falou, pra gente fazer o segundo vídeo. Então vamos parar aqui. Vamos aqui só ler o inciso 6 e o 7 e vamos continuar. Vamos tentar fazer esses vídeos aí até na véspera da prova de vocês. Vamos tentar, né? Preciso aí da repercussão de vocês aí na compra do nosso material. Vamos lá. Ainda é função do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, o inciso 6 do artigo 3º, né? Na realização das seguintes perícias técnicas. Olha só, hein? Na realização das seguintes perícias técnicas. A linha A, preventiva, quanto ao potencial de incêndio e acidentes em edificações e estruturas temporárias, e a linha B, nos locais de sinistro. Também é como se fosse hoje, há um certo tempo, não no Amazonas, em outro estado do Brasil, mas a mesma ideia aconteceu um incêndio no quarto, né, no meu quarto, aconteceu um incêndio no meu quarto, uma coisa muito rápida, né? E veio a perícia, o bombeiro militar justamente para fazer perícia técnica nos locais do sinistro. E verificou-se lá que foi do ar-condicionado, estava com problema no ar-condicionado e acabou tocando fogo, iniciou no ar-condicionado e tocou fogo no quarto todo. Até fiquei feliz, né? Não esqueço, como se fosse hoje, que o bombeiro militar falou assim mesmo, você tem um seguro da companhia elétrica. Interessante que quando ligaram para mim, para esse seguro, né? Eu, não, negócio de seguro não quero. Aí era um valor assim, faz uns 10, 15 anos atrás, irrisório assim, um exemplo, bem irrisório na época também, R$1,50, R$3. Eu digo, tá bom, coloca seguro aí, R$3. E olha só, o seguro deu certinho, graças a Deus, para cobrir ali todas as despesas. E eu agradeço aquele membro do Corpo de Bombeiro Militar que me deu a ideia, porque, você sabe, nessa hora a gente fica assim meio desnorteado, meio perdido, meio triste, né? Por essas situações, mas a gente tem que entender que muitas vezes é mais importante, muitas vezes não, na verdade é mais importante a nossa vida do que os bens materiais, né? Diz um ditado, não sei muito bem como é o ditado, mas diz assim que os anéis se vão, mas que os dedos permaneçam, né? Então pode levar os bens materiais você consegue conquistar novamente, mas a vida é uma só, né? Então agradecer a Deus, deu tudo certo. E, mais uma vez, quando fala em perícias técnicas, também é uma das funções do Corpo de Bombeiro Militar
do Amazonas. E vamos finalizar o inciso 7, até porque senão você vai ficar chateado e não vai continuar querer mais assistir, né? Um vídeo tão longo como esse, mas eu te digo que vai valer a pena para a sua aprovação e classificação. E aguardo você no meu WhatsApp, 919-8230-9873. Repetindo, 919-8230-9873. Se eu tiver uma boa repercussão desse material que eu fiz, estou planejando, não estou garantindo, tá? Mas estou planejando fazer uma mega revisão para vocês ainda, lógico, antes da prova, né? Lá pela quinta ou pela sexta-feira, tá? E aí, se de repente, se houver uma boa movimentação, vou pegar os dados de vocês, a gente vai fazer essa mega revisão aí, porque também eu sou professor das outras matérias jurídicas, constitucional e todas as matérias, né? Então, se der tudo certo, a gente vai fazer essa mega revisão, que eu vou trazer as QS, hein? As questões sonhadas. Meus alunos sabem o que são as QS, as questões sonhadas. Se você foi meu aluno, pode comentar aí aqui pelo YouTube mesmo, né? Se eu realmente não trato das QS, das questões sonhadas. Olha só, por fim, artigo 3º, né? Inciso 7 diz: função ainda do Bombeiro Militar do Amazonas a execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou determinada pelo chefe do Poder Executivo. Cuidado, hein? É bem claro essa Lei Delegada 89/2007, determinada pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, o governador do estado do Amazonas. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro membro do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.